Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Desfrutar da sua presença, entregar a Ele aquilo que nós viemos entregar e aprender da sua palavra. É muito bom, porque o Deus que nós servimos é um Deus presente em nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 12. Graças a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, amada igreja. Graças a Deus. Capítulo 12, versículo a partir do 13. Lucas capítulo 12, versículo 13 diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós vemos aqui, amado irmão, que Jesus pregava o evangelho e a sua palavra era de salvação, mas o ser humano, ele é tão apegado ao materialismo, à preocupação, né, do ser humano. Você vê que desde a época do Senhor Jesus, esse homem do meio da multidão, ele diz para que ele mande que o irmão dele reparta a herança com ele. Quer dizer, certamente era uma questão de herança. Devia ter um pouco de usura nesse meio, né, nessa ganância. E Jesus responde dizendo: Quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Quantas vezes, irmão, nós deixamos de buscar o que é espiritual e nos preocupamos com o materialismo, com o dia a dia, com as preocupações do dia a dia, até mesmo com o alimento. E nós aprendemos na palavra que quando nós servimos a Deus e colocamos a nossa vida na dependência dEle, realmente nós cremos, como diz a Escritura, então Ele supre tudo o que nós necessitamos. Mas também nós devemos ter em nosso coração essa certeza que o mais importante não é a condição financeira, não é você ter abundância na sua mesa, você ter do bom e do melhor, mas isso é passageiro. Deus dá aos seus filhos, o Senhor se compraz em quem nós temos para nós mesmos e para repartir com o nosso próximo, né? Então a gente não pode se apegar a isso. Então tudo que nós temos, seja do alimento, a roupa, é o conforto que Deus nos concede, então é bênção do Senhor, é temporal, ela não é uma coisa que é permanente. Ainda que nós tenhamos muitas riquezas, muito bens ou herdade, propriedades, mas é passageiro. Ainda que quando nós morremos, né, nós não podemos levar, ainda que vamos deixar para um parente, mas a nossa vida é com Deus naquele momento. Então a nossa vida, o nosso dia a dia, nós temos que ter em mente isso, que nós devemos ter uma vida justa para com Deus, ter sempre no nosso coração a certeza de que nós precisamos
buscar esse Deus para nos revestir das coisas espirituais, porque as coisas materiais nós não podemos nos apegar. Não podemos nos apegar às coisas materiais. Devemos desfrutar, sim, devemos partilhar com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso próximo, sim. Mas devemos entender que é bênção do Senhor nas nossas vidas, mas a mais importante é a certeza de uma salvação com Cristo Jesus. Aí ele diz assim: quem me pôs por juiz? Quer dizer, muitas vezes nós queremos resolver as nossas causas naturais, entregando a Deus, que é coisa que nós mesmo podemos agir, é coisa que nós podemos fazer, é coisa que depende de nós. Então nós precisamos aprender que as coisas que é para ser resolvidas como homem, como ser humano. Por exemplo, o que é para eu resolver que diz respeito a mim, que é a administração minha na minha casa, é eu que tenho que resolver. Entendeu? Eu não posso colocar, pedir para o Senhor resolver por mim, não, como esse homem. É eu que tenho que resolver, é nós que temos que resolver como seres humanos as nossas demandas do dia a dia. Somos nós que temos que resolver, mas resolver como? Com temor, com obediência ao Senhor, para que as nossas ações não sejam desagradáveis ou não tragam prejuízo para nós. Aí ele diz assim, contou uma palavra dizendo, e disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aleluia. Então, o que é avareza? É a pegadinha ao materialismo, a bens, a dinheiro. Então nós temos que ter um cuidado para que não suba ao nosso coração aquilo que nós desfrutamos aqui na terra, que somos abençoados, que Deus tem nos dado prosperidade. Graças a Deus, Ele tem prosperado o seu povo, mas o nosso coração deve estar nas coisas espirituais, para que as materiais não subam ao nosso coração. Aí diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quer dizer, nós podemos possuir os bens aqui, mas isso não traz nenhum benefício espiritual para nós, só no materialismo, né? Porque a gente é bom, a gente poder desfrutar de coisas boas, né? Uma mesa farta, mas o nosso intuito maior, o nosso propósito com Deus é espiritual. Era para que a gente tenha uma convicção, uma certeza no coração de que Ele supre o básico necessário, mas é importante o espiritual. Esse espiritual, essa parte, deve ser buscada dia a dia por cada um de nós. Aí ele conta uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer, aquele homem se preocupava em guardar aqueles frutos. Como os celeiros eram pequenos, tinha produzido tanto que não tinha espaço para guardar. Então ele pensou consigo em alargar, em acrescentar mais, para que ele pudesse guardar aquelas coisas dele, aquela mercadoria dele, para que ele ia passar muitos anos sem nem precisar trabalhar. Quer dizer, ele esqueceu que a vida dele, que não consistia dos bens que ele tinha. Isso não garante quanto tempo nós vamos viver, né? Nem a nossa vida com Deus, não. Então a gente precisa ter em mente isso. Nós temos um coração voltado para Deus, para que nós não venha esse coração ficar endurecido, ficar um coração distanciado do Senhor, que venha às vezes colocar algum obstáculo entre nós e Deus. Então é preciso a gente ter isso na nossa mente, no nosso pensamento e no nosso coração. Aí ele disse, e ele razoava e disse: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Quer dizer, uma vida ociosa. Às vezes, irmão, quando a gente tem abundância, a pessoa fica ociosa, se esquece, né? E deixa de buscar a Deus, passa a viver em prol só daquilo, e esquece que isso não dá segurança a nós de uma vida com o Senhor, e que a vida nossa, o nosso fogo de vida, não sabemos quantos tempos viveremos sobre a terra. Então é importante a gente lembrar que a riqueza maior que Deus tem preparada para conosco é uma vida eterna, é uma salvação. E quando a gente tem essa convicção, a gente começa a desfrutar aqui na terra já dessas grandezas do Senhor, porque você tem aquele bem, você tem aquilo, mas você tem gratidão,
Você reconhece que é Deus que está te dando, e Ele está te dando porque você está sendo fiel a Ele, você está em obediência, você reconhece que antes você passava dificuldade, humilhação, necessidade, e hoje as coisas têm mudado. O Senhor tem dado o nosso pão de cada dia, não tem faltado em nossa mesa. Então é motivo para nós agradecer, mas também temos que ter um cuidado, irmão, porque a nossa vida espiritual é tão preciosa que às vezes a gente pode fazer que nesse homem, se tornar insensato, se tornar um tolo e se esquecer. E nós não podemos esquecer que Jesus, sendo rico, Ele se fez pobre, irmão. Ele estava na glória com o Pai. Ele destituiu-se da sua glória, Ele se fez pobre para nos enriquecer. Hoje nós somos ricos da graça de Deus, uma riqueza que é permanente, uma riqueza que é duradoura, uma riqueza que é eterna. E por desfrutarmos já desse privilégio, então o Senhor tem aberto as portas para nós, tem nos concedido as bênçãos e tem nos dado fartura para nós cobrir o nosso corpo e alimentar o nosso corpo físico e alimentar o nosso estômago. Então é preciso nós termos esse reconhecer isso, né? E aquele homem no meio daquela multidão vim pedir para Jesus, né, mandar que o seu irmão repartisse a sua herança. Mas Jesus nos mostra aqui que o mais importante, a preocupação não é com os bens terrenos. A maior preocupação deve ser sim em ter uma vida de comunhão com Deus, de ter um espírito voltado para o Senhor, que os bens que Ele nos concede, os materiais, são bênção dEle, e devemos ser gratos, devemos reconhecer e também partilhar com a igreja, partilhar com o nosso irmão. Como é bom, irmão, quando a gente tem uma oferta melhor para ofertar. Quanta alegria em nosso coração, né? Às vezes, em outras épocas, a gente não tinha. Como eu já falei, que no dia que eu tive condição de dar 25 centavos, eu me alegrei tanto nesse dia, eu me senti tão bem, porque quando a gente traz para deixar na casa do Senhor, é algo tão agradável a Deus, que a gente sente um prazer na alma da gente, porque a gente estava fazendo algo que é agradável a Deus. Porque Deus não quer dinheiro, mas Ele quer a nossa dependência, que nós reconheçamos que somos dependentes dEle. E quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, tudo que nós temos, tudo que hoje nós possuímos, é bênção dEle. E essas bênçãos é para nós partilhar. É maravilhoso, irmão, a gente vive uma vida despreocupada, porque a igreja do Senhor, nós não temos ganância para enriquecer, não. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é maldito, não, mas é o amor excessivo ao dinheiro, é a usura, é a ganância, é você sustentar o dinheiro, prender para não gastar, porque você fica apegado àquele valor, àquele dinheiro, àquele papel que se desvaloriza. Mas já o reino de Deus não, é eterno. O reino de Deus, aquilo que Deus preparou para nós, é eterno. E é um reino espiritual. E esse reino está dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, que é preciso que seja demonstrado pelo testemunho de vida que nós devemos dar no dia a dia, para que assim a nossa vida seja uma vida abundante, sempre da graça de Deus, da presença do Senhor, e que seu Espírito Santo possa assim, a cada dia, nos orientar, nos direcionar, né? Nos fazer a cada dia uma transformação. Porque nós precisamos ser transformados dia a dia, né? E às vezes quando a gente não tem entendimento, eu tiro por mim, eu deixei de trazer a oferta para a igreja, porque eu digo, e amanhã, o que é que eu vou comprar para merendar, o que é que eu vou comer? Mas aí o Senhor me fez entender que eu não devo pensar assim, a gente não deve pensar assim, porque a palavra de Deus diz que cada dia, né, traz o seu mal. Então o Senhor é o meu provedor, o nosso provedor, então é Ele que vai prover para amanhã. Porque a nossa vida pertence a Ele, é o nosso estilo de vida, deve ser moldado pelos padrões divinos, para que assim Deus se agrade das nossas ações, para que assim Deus possa contemplar a sua igreja e se comprazer nela. E se nós nos prendemos a parte do dinheiro, dessas coisas, do bem, então, irmão, nós vamos acabar caindo. Deus não tem mais como nos abençoar. Por quê? Porque nós é que poderemos, com as nossas ações errôneas,
fechar a porta. Deus fechar a porta, porque a porta que o Senhor abre, só Ele pode fechar. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma ação que desagrada a Deus, aí Deus não tem mais como agir. Porque Deus age pela sua palavra. A palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. É pela obediência à palavra, é pelo nosso, o nosso conhecimento da palavra que nós vamos dia a dia moldando a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. E quando a gente faz algo assim que agrada a Deus, a gente sente um prazer na alma, uma alegria, né? Algo tão maravilhoso que a gente se sente bem, porque é do agrado de Deus, a vontade de Deus é essa. Ainda que nós temos que passar por lutas e tribulações, mas o nosso Deus, o provedor, é o Senhor Jesus, é Ele. Deus proveu Jesus sobre aquela cruz. Se Ele morreu por nós, dando a sua vida, o que mais Ele nos negaria? Nada, irmão. Agora as nossas ações negativas poderiam sim vir a fechar a porta. E para que assim suceda, nós temos que ter uma vida, né, de busca e de procurar, né, com o entendimento que o Senhor nos dá, procurar a gente corresponder àquilo que a palavra diz, os ensinos da palavra, que é muito maravilhoso, irmão, quando a gente tem essa obediência, tem esse desejo, ainda que a gente seja pequeno, tenha pouca compreensão, mas Deus vai fortalecendo o nosso ser, vai dando aquela convicção, e a gente sente que é assim, e pratica, e é só bênção. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é muito bom, irmão. Então é isso, irmão. A nossa riqueza não é aqui na terra. A nossa riqueza é guardada nos céus. O nosso tesouro é Jesus. O valor para o crente, o verdadeiro valor que tem valor, o tesouro é Jesus. Ele habitar em nosso ser, em nosso coração, para que assim nossa vida seja transformada, e para que quando nós partirmos desta terra, nós tenhamos uma garantia de salvação em Cristo Jesus. É maravilhoso esse Deus. Ele diz assim: acautelai-vos da avareza. Porque a gente tem que ter um cuidado para não se apegar às coisas materiais. É tão fácil, irmão. Nós viemos, nós tínhamos um agir bem diferente. Nós agimos totalmente errado, por ignorância. E se nós não tivermos esse cuidado, não tivermos esse zelo pelo Senhor, porque a gente tem que ter zelo pela palavra, ter obediência. Ainda que algumas vezes a gente tem algumas coisas que nos confrontam, que se tornam, não é muito fácil da gente obedecer. Como eu disse, por causa dessa dureza e dessa maneira errada que nós viemos. Então nós temos que ter um cuidado para que esse coração não se torne apegado àquilo que, né, que não agrada a Deus. Louvado seja o teu nome santo. E assim a gente possa cada dia se alegrar no Senhor e ter essa convicção que nós devemos partilhar as bênçãos do Senhor. Nós devemos compartilhar. É muito bom, irmão, é muito maravilhoso. E não podemos ser tolo, como a palavra diz, não ser tolo, né? Porque a gente precisa ter um coração disponível para aprender e praticar da palavra. Aí ele diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Aquele homem jamais imaginou, né? Tantos bens que ele pensou em enlarguecer seus celeiros, né, para caber os seus bens. Tanto ele tinha que poderia passar vários anos sem trabalhar, porque tinha sido uma colheita abundante, né? Aí o que Deus diz? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem deixa? Quer dizer, as coisas aqui da terra ficam aqui, a traça come, destrói. Aí foi uma vida perdida, foi uma vida onde as ações não trouxeram frutos espirituais, não trouxeram, não fizeram edificação, não tiveram nenhuma edificação. Então a gente tem que ter zelo pela palavra para obedecer, porque também a nossa vida, o tempo de vida na terra, ninguém tem, né? Ninguém sabe o tempo de vida, o tempo que a gente vai viver. Então a gente tem que viver de acordo, administrando nossas coisas, que sejam de maneira agradável a Deus. Os nossos bens, o nosso salário, nós temos que administrar de uma maneira que seja agradável a Deus. Não é, como eu já falei, não é porque Deus queira dinheiro, não. Isso demonstra a nossa dependência, irmão. Quando nós recebemos nosso salário, recebemos o do Senhor, Ele está contemplando que o seu servo, a sua serva, está tirando a parte que
a Bíblia diz que é determinada pela palavra, demonstrando assim que nós somos dependentes dele, que nós não somos dependentes do valor material, não somos dependentes de dinheiro não, mas nós somos dependentes dele. Quando nós reservamos, tiramos a primeira parte para ele, porque as primícias do Senhor, porque Jesus é o primogênito de Deus, é o Filho que não tinha pecado e se fez pecado por nós, caiu sobre ele todo o nosso pecado, a nossa condenação, ele levou sobre si. Então é preciso que a gente tenha um coração voltado para isso, e não esqueça, porque a gente tem essa mania de ser esquecido, mesmo porque a gente vai natural do ser humano, mas nós devemos ter sempre em mente que mesmo nós sendo seres humanos comuns, nós temos o sobrenatural de Deus dentro de nós. Somos comum ao olho nu, somos comum ao olho comum, mas aos olhos de Deus nós somos diferentes, nós fazemos uma diferença. Então para que nós também de uma hora para outra a gente adormeça, aí como é que fica a nossa vida eterna, a nossa eternidade? Então, a gente precisa, irmão, ter um zelo muito grande, uma dedicação muito grande. É muito maravilhoso esse Deus, é muito grandioso esse Deus. Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Ele abençoa na saúde, no físico, no materialismo. É muito bonito, muito para o mundo e para Deus, quando alguém dispõe a sua vida a favor de Deus, os seus bens, administra de maneira agradável a Deus. Aí, irmão, não tem como a gente não prosperar. A gente prospera, porque a prosperidade de Deus não é abundância de dinheiro, nem de celeiro para você botar lá e ali a traça comer, não. A abundância do Senhor, a bênção do Senhor é aquela que não acrescenta dor. Você não falta. Você pensa que hoje não vai ter o comer, mas Deus provê você comer melhor do que ontem. Você pensa que não vai pagar a conta do mês, Deus dá a condição, você paga toda a conta e ainda fica com algo no bolso. Essa é a prosperidade de Deus. Ela não acrescenta dor, porque é uma vida administrada na dependência do Senhor, reconhecendo o Senhor, dependendo dEle, buscando a Ele, tendo certeza que Ele está agindo. Deus usa um irmão para trazer algo para você quando você nem tem. Às vezes alguém te dá um valor que você nem esperava. No momento de dificuldade você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E esse mês, como é que eu vou cobrir as despesas? Eita, Senhor, é energia, hein? Senhor, eu tenho que pagar, nem que não dê para eu fazer a feira, mas a energia eu preciso, Senhor, para ligar os aparelhos, geladeira, e também a gente precisa da luz, né, para ligar durante a noite. Aí você, quando termina o mês, você olha para trás e diz, eu paguei, Jesus, não é que eu paguei? Porque a provisão dele é essa, que é a bênção do Senhor, que não enriquece a prosperidade do Senhor, não acrescenta dor, enriquece, mas não acrescenta dor, porque você se sente bem, você honrou seu compromisso, você se alegrou, você tem gratidão por Deus, e isso no dia a dia a gente vai pondo em prática, irmão, e vai tendo a certeza que no outro mês Deus vai prover. E a nossa vida é assim, de provisão em provisão, de bênção em bênção, de glória em glória. Deus tem nos honrado, tem nos abençoado, porque esse é o propósito de Deus, abençoar a sua igreja. Mas para que a igreja seja abençoada, nós também precisamos fazer a nossa parte. Uma vida, como eu falei, porque eu não me canso, irmão. Eu me sinto assim, às vezes fico meditando lá em casa, eu me sinto assim, um ser tão pequeno. Como é que Deus olhou para mim? Eu não tinha condição, eu não poderia estar hoje onde eu estou. E, irmão, onde é que você está? Estou na presença do Senhor, estou aqui com os meus irmãos, estou aqui com a igreja do Senhor, a igreja dos santos do Senhor, recebendo as bênçãos, a presença do Senhor, enriquecida com o Espírito Santo para orientar. Na hora da dor Ele consola, na hora da alegria você se controla para não extrapolar. E é bênção sobre bênção no Senhor, amado irmão, amada igreja. E na doença, quando a gente pensa que nem vai ficar, e dessa vez não tem mais jeito, Jesus, eu acho que agora, eu acho que eu vou partir dessa vez, porque a gente, quando está doente, a gente pensa, embora a gente fale no coração, e você fica pedindo a Deus mais uns aninhos de vida, e Ele vai dando, e Ele vai abençoando, Ele vai nos enriquecendo. Essa é a verdadeira riqueza, é a riqueza do Senhor na nossa vida, é a sua provisão, é o seu Espírito, é a sua presença, é a sua palavra. E assim nós somos cada dia, né, abençoados mais e mais. É maravilhoso servir a esse Deus, né? Então que nós possamos, irmãos, sempre ter um coração disposto a obedecer, disposto a aprender do Senhor. Porque tem coisas na Bíblia que a gente não entende muito bem, mas a gente vai ouvindo nas pregações, né?
pastor vai pregando e a gente vai ouvindo nas pregações e vai aprendendo do Senhor, e o Espírito Santo vai dando sabedoria e a gente vai, né, se enriquecendo da presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, então nós temos que ter isso em mente, que nós não podemos nos apegar ao materialismo e que a nossa vida não consiste naquilo que nós temos, mas em estar na presença do Senhor, de seguir ao Senhor, de obedecer aos seus mandamentos, de a cada dia, né, vir à casa do Senhor, ser mais abundante na casa do Senhor. Existe prazer maior para um crente, para um salvo, para alguém que é servo do Senhor, vir para a casa do Senhor. Não existe prazer maior não, irmão. É um prazer enorme, é muito bom estar na casa do Senhor, se alimentando da palavra, recebendo da palavra no seu coração. Em casa você lê, mas aqui, quando o pastor vem no púlpito e prega, é diferente. É Deus falando com você. Não que Deus não fale em casa, lógico que Deus fala também, mas você tirou um tempo para Ele, aí Ele vai o quê? Ele vai lhe responder. Você não vai ter nem dúvida que é Deus que está falando com você. E às vezes em casa a gente pensa até que é o pensamento da gente, né? Então é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom desfrutar da presença do Senhor, e assim nós possamos estar mais e mais constante na casa do Senhor, trazendo as nossas ofertas, contribuições, né? A nossa casa de uma forma geral, administrada de uma maneira que Deus tenha liberdade. Irmão, eu não faço nada que eu não coloco na presença do Senhor. Eu erro muito. Acerto sempre não acerto. Se não for Deus orientar, erraria direto, né? Porque é tão bom a presença de Deus. Você tem um amigo na sua casa, no seu lar. Você tem um amigo para lhe orientar, uma pessoa tão maravilhosa. Então nós somos ricos de Deus, ricos da graça do Senhor. Irmão, foram essas palavras que Deus colocou no meu coração para esta noite. Amém? Amém. Graças a Deus.